Bem-vindos, amigos. Num dos vídeos de semana passada, mais concretamente naquele em que eu falei sobre a educação clássica, a educação humanista e a literatura, eu mencionei que estava lendo um livro de ensaios, não é, do Juan Valera, um romancista do século XIX, intitulado Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas. Bem, nos últimos dias eu terminei a leitura desse livro que me pareceu excelente e eu quis trazer alguns pontos que são bastante relevantes que o Valera comentou nesse ensaio. A partir da circunstância, a gente vai ver que ele comenta sobre uma escola literária, uma proposta literária em voga, então, no fim do século XIX, que é o naturalismo, tal como advogado pelo Émile Zola, e ele o refuta, ele o ataca as suas posições como justamente antiliterárias, antiestéticas. E é uma série de apontamentos que o Valera faz que são importantes para nós, para entendermos a literatura e assim para lermos melhor, tá bem? E é isso que eu vou comentar no vídeo de hoje, quais são esses apontamentos essenciais e me parece que permanentes que o Juan Valera faz, ainda que tocando num ponto concreto e circunstancial no seu tempo. Primeiro eu vou falar um pouco sobre esse ensaio de modo geral, não é? O Juan Valera nasceu em 1824 e faleceu em 1905. Ele foi um contemporâneo de outro autor de quem eu já falei aqui, que é um dos meus autores preferidos, que é o José María de Pereda. Ele e o Pereda morrem no mesmo ano, em 1905, inclusive. Dois romancistas espanhóis do século XIX. Se vocês quiserem ver, eu tenho aqui alguns vídeos sobre o José María de Pereda. Tem um vídeo apresentando a biografia e as obras dele de um modo geral, e outro dedicado exclusivamente ao romance Sotileza, no meu curso de introdução ao romance católico. Pois bem, esses autores são contemporâneos e muito próximos em certos aspectos. O Valera, além de escritor, foi um diplomata espanhol. Ele, acho que eu mencionei isso no vídeo passado, ele esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Ele esteve lotado como diplomata, ministro plenipotenciário na época, não é que era o título que ele tinha como diplomata. Ele esteve no Rio de Janeiro, concretamente, e escreveu um pouco sobre essa estada no Brasil no seu livro Gênio e Figura. No YouTube aqui mesmo, vocês encontram uma aula, tem o áudio do Julián Marías sobre o Juan Valera, que é muito boa, muito interessante, dedicado ao romance Pepita Jiménez, que é o romance mais famoso do José María de Pereda. Eu também escrevi um ensaio tendo como tema central esse romance, e outro ensaio que tratou de outro romance do Valera também importante, Las Ilusiones del Dr. Faustino. Eu vou deixar os links para os dois ensaios na descrição, caso vocês queiram conhecer um pouco melhor essas obras e o Valera, as ideias do Valera e a estética do Juan Valera por elas, certo? O ensaio Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas. Esse título é, claro, um diálogo, não é uma resposta, melhor, uma continuação daquele do Lope de Vega, que apunta sobre o novo arte de escrever comédias, para mostrar que o Valera também está dentro de uma tradição, da tradição do romance espanhol, da novela espanhola, que vem antes de Cervantes, que Cervantes complementa, leva suas plenas potencialidades até hoje em toda a literatura. Não é o Quijote como ainda sendo o pai e o maior dos romances, o pai, não, ainda que não necessariamente o primeiro dos romances, não é? E esse é outro ponto interessante, até para a gente talvez abordar em outro vídeo. Muito se fala do Quijote isoladamente, até pela fama universal que ganhou, não é? Especialmente os estudiosos da literatura que não conhecem a língua espanhola, eles tratam só do Quijote como se estivesse isolado ali. Mas na verdade o Quijote é parte já de uma tradição literária de novelas escritas na língua espanhola, que deram origem também ao Quijote. Então, a origem do romance moderno está na Espanha, certo? Ainda que depois na própria Espanha exista um hiato, até que no fim do século XVIII, passando para o século XIX, voltam
a ser publicados romances, mesmo à época em que são publicados na Inglaterra, por exemplo, e daí os estudiosos aparecerem com Tem o Quixote, tem o hiato e volta sobretudo para a Inglaterra, sobretudo para os romances de língua inglesa. Mas a coisa não é necessariamente assim, não. O Valera, inclusive, lembra um pouco dessa tradição. Bem, esse ensaio, Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas, foi publicado em 1887 como resposta a uma outra grande escritora do século XIX na Espanha, que é Emília de Pardo Bazán, condessa de Pardo Bazán. Uma outra boa escritora, que vale a leitura, ela tem sido, na própria Espanha, né, nos últimos anos, tem se falado um pouco mais dela, talvez não por razões literárias, né, estão tentando transformá-la numa espécie de feminista de vanguarda por aí, mas a coisa é afastada da realidade. Dona Emília era católica, carlista, enfim, ela não participava lá de muitos grupos, a não ser dos grupos literários, não é, mas não é essa figura, digamos, feminista, tal como as feministas de hoje em dia querem colocá-la. Mas a questão é, a Dona Emília, como era conhecida, publicou um livro chamado La Cuestión Palpitante, em que ela falava do naturalismo como sendo o cume do romance, o grande gênero do romance, do qual todos os grandes autores anteriores seriam como que precursores. O romance desembocava ou se desenvolvia no naturalismo, tal como ela o explicava em La Cuestión Palpitante, dizendo que o seu livro, e que essa tradição também estava em diálogo e era justamente aquilo de que o Zola estava falando. E aí uma das coisas que o Valera faz, muito sabiamente, é fazer uma crítica que na verdade é um elogio a esse livro, que ele responde, La Cuestión Palpitante. Dizer que o que ela chamava de naturalismo era muito maior e tinha um valor literário maior do que aquilo que o Zola chamava de naturalismo. Inclusive, tem um livro dela que é traduzido para o francês, chamam o Zola para prefaciar, convidam, ele aceita, provavelmente pagaram, mas enfim, também é o trabalho dele, né? Para prefaciar a tradução francesa, ele diz, isso aqui não é naturalismo, não. Esse negócio aqui não tem nada de naturalista. E aí vem a influência, não é, sobre a Espanha, da França, uma cultura já altamente intelectual. Os autores franceses eram lidos no mundo todo. De novo, a gente está falando do século XIX, fim do século XIX. Aqui no Brasil também houve uma grande influência dos franceses, os escritores brasileiros, fim do século XIX, começo do século XX, todos conheciam o francês, não é? Eles liam esses grandes livros em francês. No Brasil também a gente teve uma influência do naturalismo, então veio um pouco essa moda, e é essa moda que o Valera atacou e disse que a Dona Emília, ainda que ela se chamasse de naturalista, na sua tese, La Cuestión Palpitante, ela não podia ser considerada propriamente naturalista porque ela considerava a realidade de um modo muito mais profundo do que aquele predicado pelo Zola, no Romance Experimental, que é o livro, digamos, de tese do naturalismo francês. Então, o que o Valera faz? Ele pega La Cuestión Palpitante como primeiro ponto, e aí ele reconhece a imensa qualidade literária da Dona Emília. Ele vê que os argumentos dela são mais profundos do que o Zola, só que o nome que ela coloca, naturalismo, é bem diferente de fato daquilo que o Zola falava, só que bem diferente no sentido de isto é muito melhor, isso está dentro da cultura espanhola, da tradição literária espanhola. Este livro de fato foi escrito por uma mulher que é católica e que conhece a sua tradição literária católica, que é a espanhola. Só que aí ele vai direto para o romance experimental do Zola. Depois, no fim, ele analisa Germinal, um dos principais romances do Zola, um dos mais conhecidos, né? E ele diz que as primeiras 300 páginas, a primeira metade do livro é dispensável. Diz o Valera, ele teve um trabalho danado para ler aquilo.
mas que ele queria entender. Ele tinha lido o Romance Experimental, aí ele foi ler o Romance Germinal do Zola, e ele refletiu sobre os postulados do naturalismo tal como colocados pelo Zola. Porque imagine, o que a Dona Emília estava fazendo é reconhecer essa moda na literatura espanhola. Porque, de fato, tirando ela, que era uma boa escritora, havia outros escritores menores que estavam tentando imitar algumas coisas do naturalismo, tal como advogado pelo Émile Zola. E essa é a preocupação do Juan Mallet. A partir disso, ele vai nas ideias centrais do que é o naturalismo. Para além da moda, existem algumas ideias ali, e ele quer analisar essas ideias. E é o que a gente vai ver. Esse naturalismo literário, na verdade, é uma espécie de desespero da vida. Desespero da vida que é acompanhado por um ativismo do artista. E um ativismo contraditório, né? Eu disse artista pensando na pessoa do Zola, porque, como disse o Menéndez Pelayo, o Zola foi artista apesar dele mesmo. E aí algo que o Valera também coincide e comenta é que no último capítulo de Germinal, o Zola chega a ser épico. Chega a ser épico por quê? Porque ele faz uso da imaginação de uma forma literária adequada. E um dos postulados do naturalismo é justamente uma pretensão científica da literatura. A arte precisa servir. Alguns anos antes do Zola publicar como é que é o nome do livro? Acabei de falar. O Romance Experimental. Seu livro de tese, que é o Romance Experimental, o Claude Bernard havia publicado Medicina Experimental, um livro que impactou muito Zola, um livro que nega a realidade de Deus, da metafísica, e por aí vai. E leva o ser humano para um intenso determinismo. E é esse determinismo fatalista do ser humano que o Zola diz que é a realidade e que a literatura é científica e deve ser científica na medida em que ela retrata essa realidade, uma série de causas e consequências acontecidos na vida dos personagens que, na verdade, seria uma observação da realidade. O artista seria como um cientista que experimenta e faz observações acerca desses experimentos, dessas reações. Bom, a partir daí a gente já tem uma pequena contradição, que é o elemento da imaginação. Se os personagens são imaginados naquele ambiente, por mais que o artista diga que observou a realidade, ele já a transfigura pela imaginação, ele já a modifica e interpreta pela sua imaginação, a partir do momento em que ele cria personagens, ele cria circunstâncias na sua imaginação que ele pretende ou ele diz que são reproduções da realidade, ele coloca aqueles personagens lá, sempre baixíssimos, um nível moral baixo, sem nobreza, a maior parte deles, e os descreve. Há uma obsessão, o Valera diz, pela feiura, que é o que seria, então, segundo o naturalismo e segundo o Zola, a verdadeira realidade, aquela que precisa ser documentada pela literatura, na verdade é um conjunto de feiura, de maldade, de perversidade. O fatalismo leva a uma visão do ser humano segundo a qual ele está atrelado à porcaria. Ele está determinado a viver naquela miséria humana e moral sem que ele tenha que fazer. Ele nasce numa circunstância miserável, ele vive uma vida miserável e ele morre miseravelmente. E não tem como ele escapar daquilo ali. A visão de fundo é esse desespero da vida. Mas é um desespero da vida de algumas pessoas. E aqui começam a entrar as contradições do naturalismo, que são importantes porque as contradições presentes na teoria literária do naturalismo, elas estão presentes nos dias de hoje com diferentes correntes ideológicas que
tentam usar a literatura para servir a propósitos ideológicos, tá? Que tentam usar a literatura nesse sentido como uma espécie de pedagogia moralizante para as ideologias, certo? Portanto, de novo, é retirar da literatura, da estética, da obra de arte propriamente a sua autonomia para fazer com que ela sirva alguma coisa, sirva alguma causa social. Era exatamente isso que o Zola estava fazendo. A literatura passa a servir a esse programa ideológico do naturalismo. Só que vejam, existe então essa visão de mundo antimetafísica por trás da obra artística, mas ela deve se manifestar mas ela se manifesta na arte como propaganda, ou seja, a ideia da arte, aí da obra de arte seria propagar essa visão de mundo, explicar, ensinar essa visão de mundo naturalista. A contradição que eu mencionei é a seguinte. Bom, que o Valera aponta também no ensaio dele as pessoas estão determinadas pelo seu ambiente. Não tem como elas fazerem algo diferente para sair daquilo ali. Então, qual que é a pretensão naturalista? Por quê? Parece que a pretensão naturalista é documentar a realidade tal como ela é, sujeita a um determinismo do qual as pessoas não escapam, para mostrar que pelo conhecimento, pela ciência, se pode mudar a sociedade, para que os comportamentos sejam condicionados de maneira diferente. Isso significa, no fundo, que as pessoas que denunciam esse determinismo materialista, este fatalismo do qual não se pode escapar, em tese, estariam fora dele, ainda que não percebam. Porque essas pessoas que são retratadas nos romances do Zola, por exemplo, é tudo gente pobre. Né? Tudo gente pobre e miserável, alguns burgueses, que também são miseráveis. Não é? No fundo, como observa o Valera, não é? Algumas pessoas pobres aspirando a ser burgueses para ter aquele conforto material de vida. E, no entanto, o sujeito que quer apontar esse determinismo, que quer apontar, veja, para uma mudança social, se o ser humano é condicionado pelo ambiente, não tem como ele mudar. Ele não tem essa escolha, esse parâmetro superior, né? Essa capacidade de ver de fora. E é exatamente isso que Zola e os outros ideólogos naturalistas estavam fazendo. Eles estavam se arrogando, ainda que implicitamente, uma capacidade de ver de fora. Portanto, se a humanidade estava sujeita às condições do ambiente, parece que eles não estavam sujeitos às condições do ambiente. É por isso que eles tinham que fazer alguma coisa para que o ambiente fosse mudado. É curioso, não? Como esse determinismo, então, ele vale para algumas pessoas, mas não para todas. Isso lembra muito as ideologias em voga hoje, que tentam influenciar toda a nossa visão de mundo, passando também pela literatura. Vejam que, de fato, existe uma visão do ser humano por trás. Uma metafísica, uma visão do ser, e uma antropologia, uma visão específica do ser humano por trás dessas ideologias. Essa visão está pressuposta nelas, nos seus postulados, ainda que não sejam explícitas. Como é o caso aqui do naturalismo. E é interessante também que o Valera aponta o naturalismo como sendo herdeiro do romantismo. Uma das coisas que ele fala é que o próprio Zola reconhece isso. Essa herança do romantismo no modo de escrever. O Zola fala disso sobretudo no estilo literário, no cuidado com as palavras, na tentativa de elaborar o discurso de uma maneira mais refinada, ainda que retrate tanto a baixeza, não é, nessa suposta documentação da realidade, que na verdade é uma obsessão mórbida pela baixeza, porque de novo a visão de mundo deles é que essas outras pessoas estavam totalmente reféns dessa completa baixeza, dessa imundície.
pelas quais existia uma obsessão mórbida por retratarem-nas sucessivas vezes em todos os seus romances. E não é aqui mostrar o lado duro da vida, não, não, é a obsessão mesma por descrever aquilo que é mais feio e que é mais baixo, não é? Como diz o Ariano Suassuna, não é? A arte do feio está inclusa na arte do belo, de fato. O Juan Valera também segue, tem um argumento parecido com o do Suassuna quando ele fala que a feiura, quando ela é retratada de modo sublime, ela se integra às artes do belo. Porque aí é a baixeza enquanto possibilidade humana, não num fatalismo, mas na nossa possibilidade falível, na nossa possibilidade de cair, na nossa miséria, que está integrada, que faz parte de uma ordem superior, uma miséria que destoa, que não devia estar ali, que não é como para o naturalismo a única realidade verdadeira, como nós estamos vendo, para algumas pessoas, não é? Parece que não vale a mesma coisa para os autores naturalistas. Então, o que o Valera defende? O que ele contra-argumenta a partir dessa visão desesperada? Eu ia mencionar o romantismo, não? Eu acabei passando por outro tópico sem terminar. O Zola reconhece essa herança do romantismo, sobretudo no estilo, só que o Valera vai muito mais além. Ele vê no pessimismo característico dos românticos, no seu desespero, na sua morbidez, outra semente, ainda mais, se é que a gente pode falar de fecundidade aqui, mas vamos falar, uma semente que foi reproduzida, não é, pelos românticos, que deu um fruto podre do naturalismo, que é o desespero, o niilismo, que seguiu nos naturalistas, que foi levado até o fim por eles. Porque esse niilismo já aparece no século XIX. Né? A gente está falando do Juan Valera, que é um contemporâneo do Turgenev, que é um contemporâneo de Dostoiévski, por exemplo, que ele já percebeu isso nos românticos. Né? Esse gosto pela morte, terminar a vida com a morte, toda essa morbidez do romantismo que inicialmente era socialista, como os próprios socialistas chamaram nessa primeira fase de utópica, e que essa utopia se tornou desilusão com a Revolução de 1848, diz o Valera. E aí eles apelaram, eles chegaram a esse desespero, que é feito de maneira falsa, por isso que eu disse feito, é artificialmente colocado depois como científico, com a negação da metafísica. Então, o naturalismo, que a gente poderia achar que ele vem como herança direta do racionalismo, pela tentativa de dominar a realidade por uma série de esquemas mentais íncitos na razão humana, mas numa perspectiva amputada da razão humana, porque a razão humana verdadeira e na sua plenitude ela está aberta ao mistério. Na verdade, a herança é dessa resposta ao racionalismo que é o romantismo. Essa herança direta. E aí a gente pode pensar também que uma das coisas que faz o Zola ter certo horror a reconhecer, e porque ele reconhece só no estilo, a herança romântica é justamente esse sentimentalismo de fundo, que é, em tese, o avesso ao que ele diz querer retratar, que é a realidade nua e crua, numa obra literária que, na verdade, é apenas um experimento observado da sociedade. O que o Juan Valera defende contra esse naturalismo é a autonomia e beleza da literatura. A negação da metafísica que o naturalismo tem, na verdade, já é uma metafísica. Né? Supor que o ser humano é determinado pelo seu ambiente, que ele não tem escapatória, já é uma perspectiva do ser inteiro. Só que é uma perspectiva imaginária também. Né? E quando o autor ele pressupõe essa visão de mundo em que a metafísica é afastada da realidade humana, portanto a realidade é tolhida,
em que ele supõe que o ser humano é determinado, em que ele supõe que o que ele vai compor enquanto literatura não é tanto uma obra de arte, mas uma obra científica de documentação da realidade. Só que ele faz tudo isso imaginativamente. Esse exercício de romper com a metafísica é um exercício imaginativo. E o exercício de criar personagens em circunstâncias que, segundo essa visão de mundo sem metafísica, seriam verossímeis, também ele todo um exercício imaginativo. E aí diz o Valera, é a imaginação, a partir da realidade, que cria a literatura. A realidade vem como matéria. A observação da realidade é a matéria do artista. E a forma está dada nas palavras que ele elabora. Então, a verossimilhança de uma obra literária, ela precisa ser, antes de tudo, estética. Ou seja, ela não pode ser uma mera reprodução da realidade, porque aí ela perde o seu poder catártico de purificar as paixões. O romance, diz o Juan Valera, é ação contada. A ação brota dos caracteres, e o caráter é o homem. E o homem se conhece tanto pelas suas ações exteriores no mundo, quanto pela sua intenção. E como é que nós chegamos ou tentamos compreender as intenções? Sendo que elas não nos são manifestas, nós não conseguimos manifestá-las totalmente. Nós tentamos compreender isso pela imaginação. Então o romance, nessa verossimilhança estética, vai entrar em algo que o Proust falou muito bem em Busca do Tempo Perdido. Ele diz que é uma das grandes conquistas do romancista. Eu falei sobre isso também comentando o ensaio sobre a literatura. Não é? Eu li um trecho de Em Busca do Tempo Perdido que nos leva a pensar nisso, que é, existe uma série de elementos da alma humana, da vida interior, que permanecem ocultos mesmo com as ações. O que o romancista faz é, apelando aos sentidos, tentar converter esses aspectos da vida interior em elementos exteriores, em elementos apreensíveis pela nossa imaginação. A gente pode dizer, com outras palavras, em elementos simbólicos. Então, cada ação, cada palavra de um personagem tem várias camadas de significado que remetem a esse caráter, remetem a essa vida interior. Só que na literatura eles precisam ser transformados em matéria palpável, comunicável para a imaginação do leitor. E é nesse sentido que há uma verossimilhança que ela é sobretudo estética e não de aproximação, ou melhor, reprodução da realidade. E aí o Juan Valera conta uma história bem interessante e engraçada, que é a história do imitador de porcos. Ele diz que na província dele tinha lá um sujeito que ele imitava muito bem os porcos gritando. Né? Ele era assim um exímio imitador de porcos gritando. Essa habilidade dele. Aí um dia chegou um sujeito que desafiou ele. E aí, beleza. Foi primeiro esse grande campeão de imitar porcos. Ele foi lá e imitou. Tinha um público lá que ia julgar, algumas pessoas que iam julgá-lo. E aí foi esse outro sujeito imitar. Só que é o seguinte, esse sujeito estava com uma capa, e embaixo da capa, ele estava com um leitão. Ele estava agarrado com um leitão, certo? Quando chegou a hora dele imitar, ele abriu a boca e deu uma apertada na orelha do leitão, de modo que o leitão gritou. Ou seja, não foi ele quem imitou um porco, mas foi o próprio porco que gritou contra o sujeito que o tinha imitado. Só que esse público disse que o melhor imitador tinha sido o outro sujeito, o que de fato imitou. E aí o desafiante abre a capa e mostra, não tem como, porque isso aqui é um porco de verdade. E aí entra o Valera, interpretando essa história, que é a arte, ela é identificada nessa verossimilhança estética como artificioso, é reconhecido como tal, como artifício,
mas que ele parece natural. O seu valor está nessa parecença, nessa semelhança com aquilo que é natural. Pressuposta a certeza de que é um artifício humano, uma tentativa do espírito humano, da cultura, de criar alguma coisa. Portanto, o artifício é um pressuposto para que se julgue a obra de arte. E ela se aproxima, o critério com a realidade é sempre uma aproximação, não a identificação, uma analogia. A arte, diz o Valera, continua a criação divina. E com Joseph Pieper e Georg Steiner, a gente pode dizer que a arte responde à criação divina. Com Georg Steiner especificamente, uma obra de arte é uma resposta a outra obra de arte. Não uma mera reprodução, mas uma resposta. Uma criação de um espírito que é movido por aquela outra obra de arte. Nessa aproximação, nessa analogia com a realidade tal como criada por Deus. O naturalista, no seu determinismo fatalista, ele condena a humanidade perdida. E, no entanto, homem algum pode julgar e condenar, só Deus pode. E a arte que condena o ser humano desse modo, ela é esteticamente fraca. A arte que encaixota o ser humano, que o reduz na sua liberdade interior, intrínseca, ela é esteticamente fraca. Não há possibilidade de redenção. E, a rigor, tampouco há possibilidade de condenação. Porque só tem aquilo ali. Só tem aquilo ali. O critério de miséria ou virtude, vício e virtude é implícito nos naturalistas. O ser humano é só aquilo ali. E aí eles dizem, aquilo ali é ruim. Bom, é ruim em comparação ao quê? O máximo a que eles conseguem chegar é falar de uma espécie de melhora moral. Mas, uma espécie de melhora material. Mas aí, antes disso, eles já condenaram a humanidade pela sua baixeza. Sem liberdade humana, não há o dramatismo da vida humana. Esse dramatismo que é intrínseco à liberdade, de sempre podermos escolher em todas as nossas ações, de nos realizarmos ou nos reduzirmos por ela, de absorvermos a nossa circunstância, mas não nos deixarmos arrastar por ela. E quanto pior é a nossa circunstância, maior o exercício de liberdade interior e de esforço para nos sobrepormos a ela sem, no entanto, negá-la. E o determinismo tolhe completamente esse dramatismo. E sem dramatismo não há romance. Então o próprio gênero literário romanesco se torna impossível sem o dramatismo da vida humana, sem a sua liberdade interior. A obra literária, diz o Juan Valera, eleva a alma pela contemplação. Ela supõe essa liberdade do ser humano, ela quer retratá-la, ela quer retratar essa liberdade de um modo dramático, intenso, com uma verossimilhança estética que se aproxima da realidade inteira do ser humano por analogia, e ela não é docente. Ao contrário da arte reduzida à mera observação dos naturalistas, que ela precisa servir a um propósito de retratar a realidade tal como ela é, portanto, de conscientizar e de ensinar, a obra de arte literária verdadeira, artística, ela não tem esse propósito. Ela pode, como a gente viu no vídeo sobre a educação humanista e literatura, ela pode ser uma ferramenta pedagógica num contexto pedagógico específico, desde que tomada dentro dos seus limites e possibilidades. Agora, ela não pode ser composta enquanto uma obra pedagógica, porque ela fica aquém das suas possibilidades. Ao mesmo tempo que ela tenta ultrapassar o limite da ficção, o limite das possibilidades daquele gênero literário específico, no caso que a gente está tratando aqui do romance, ela tenta pular para uma esfera que não é a sua, que é a da pedagogia.
Ou às vezes da ideologia, no caso de uma suposta conscientização do leitor. E essa elevação da alma pela contemplação é o jeito da literatura ensinar sem ensinar, na expressão do Juan Baleira, que é o seguinte: por essa verossimilhança estética com a realidade, a obra de arte engendra na beleza, diz o Maritain, não é? Na intuição criativa em arte e poesia. O artista engendra na beleza, ele participa da beleza. E participando da beleza, na verossimilhança estética, ele proporciona ao autor, ao leitor, como fruto, a possibilidade de refletir sobre as grandes questões da vida humana. A possibilidade de contar a sua própria história. De entender a visão de mundo que está ali por trás. Qual é o dramatismo da vida daqueles personagens? Quais são as suas possibilidades, os seus limites? Quando ele foi mais livre ou menos livre, independente da sua circunstância? Portanto, existe, em primeiro lugar, e pela leitura, uma intuição acerca da realidade humana. E é por isso que ensina sem ensinar. Porque o discurso racional, que poderia ser uma tentativa de resumir ou de parafrasear o enredo do romance e o caráter dos personagens, é limitado. Ele sempre fica aquém daquele todo que é o romance, completo. Porque o romance não é um tratado pedagógico sobre o ser humano. Não é um tratado pedagógico. Ele mostra, narra e dramatiza. Narra e dramatiza aspectos da vida humana que nós compreendemos por inteiro por uma espécie de intuição, à medida que mergulhamos e fruímos daquela narrativa, que nós aproveitamos de fato, tomando-a enquanto narrativa. E depois a gente pode trazer um referencial antropológico, filosófico, para tentar entender o que aconteceu. Mas não para explicar completamente, porque não dá. O dramatismo da vida, com possibilidade de redenção, portanto, é a verdadeira base do romance. O livre-arbítrio é a base do romance. O ser humano que percebe a desordem, porque no fundo ele intui que existe uma ordem, a ordem que ele está buscando, que ele gostaria que existisse, mas que ainda não existe. Que ele percebe a desordem antes de tudo em si mesmo, nas suas próprias quedas. E que ele espera pela redenção. Ainda que, dramaticamente, no seu contexto, ele nem sequer conheça essa palavra. O que é possível, por exemplo, em países que já estão há muitas gerações passando pela secularização. Em gente que nem sequer sabe o que é a religião. Hoje mesmo eu estava escrevendo um post por Instagram e eu estava lembrando de uma experiência narrada por Dom Willibrord Verkade, que foi um monge do século passado e pintor. Ele foi amigo de alguns pintores importantes, ele conheceu Paul Gauguin, aprendeu a pintar com Paul Gauguin, com Georges Seurat. Então ele foi um pintor modernista também. Depois ele entrou na abadia de Boyron, na Alemanha, se converteu ao catolicismo, ele era holandês, tá? Aí foi para a França. Aí na França ele frequentou esses pintores modernistas. Lá também ele se converteu ao catolicismo. Se tornou monge beneditino na abadia de Boyron, na Alemanha, que é uma abadia conhecida porque há muitos séculos ela sempre teve grandes pintores. E aí ele foi para lá. Só que ele conta que ele, nessa autobiografia dele, Yesterdays of an Artist Monk, que é muito boa também, é possível encontrar no Internet Archive, ele conta que era uma família de origem protestante. Eu não me lembro a qual denominação eles se filiavam formalmente, que acreditavam no batismo só para adultos, portanto ele não chegou a se batizar, tá? Só que, na verdade, eles viviam assim um ateísmo, na prática. Eles viviam mesmo como se Deus não existisse, tá?
E aí ele conta que muitos anos depois, quando ele já era monge, e ele visitava a família dele uma vez por ano lá em Amsterdã, esse materialismo encarnado mesmo, né? Existencialmente vivido, não como uma teoria. A família dele vivia na prática como se Deus não existisse, enquanto formalmente se filiava a uma denominação cristã. E ele também, ele foi criado assim. Então aquilo ficou nele. E, no entanto, nesse rapaz, criado nesse materialismo existencial, encarnado mesmo na sua vida, existiu uma inquietude que primeiro se manifestou na vocação artística, que era um elemento da sua vocação inteira, né? Que depois teve um elemento maior de plenitude na vocação monástica. Isso já estava lá. Portanto, é plenamente imaginável, e os romances católicos contemporâneos dos Estados Unidos, que eu comentei, retratam isso, que, exemplo, a aula sobre As Earth Without Water, da Katie Carl. Vocês podem olhar aqui, que foi a minha última aula de introdução ao romance católico, dedicado a esse livro contemporâneo, primeiro romance da Katie Carl. É possível mostrar, inclusive, numa sociedade secularizada, numa cultura secularizada, em famílias secularizadas, há muitas gerações, que existe uma inquietude humana que é mais profunda que o materialismo, que qualquer teoria secularista não dá conta. Só que o sujeito, talvez, por não ter os recursos imaginativos ali, por não ter palavras, por não conhecer esse aspecto da realidade, nem mesmo por narrativa, ele não consegue dizer. Então, ainda que um artista, neste contexto, retrate este nível secularizado, esta busca secularizada por algo superior, só que sem articular, sem formular aquilo, ainda assim vai ser uma obra artística profunda, esteticamente verossímil, real. Percebam que isso é completamente diferente de alguém que é secularista ideológico, querer defender o secularismo de uma maneira positiva, afirmativa, criando uma obra, aí eu ia dizer uma obra de arte, né, por força do hábito, mas uma obra que não seria artística, uma tentativa de obra de arte, que seria uma espécie de pedagogia pró-secularista. Isto não seria literatura. Enquanto um secularista, alguém dessa tradição, alguém que bebeu nessa fonte, que viveu assim, pode escrever um livro com uma inquietude humana universal e mostrando justamente o drama de um personagem que desconhece um aspecto da realidade pelo qual ele anseia. Sem saber que ele anseia por esse aspecto, como ele o desconhece. Mas como é que é o drama desse personagem? Onde é que ele busca essa transcendência, esse sair de si? Como que ele busca isso? Por que ele intui uma desordem se aparentemente ele não conhece uma ordem? Ele não sabe qual é o fundamento dessa ordem que ele busca. Mas vejam, se é uma busca real, ela é dramática. Se é dramática, ela tem potencial estético, artístico. Pode ser retratada artisticamente. E aí nós temos uma obra de arte literária possível. Certo? Bom, meus amigos, é isso que eu queria comentar com vocês sobre esse excelente livro do Juan Valera, Apuntes sobre o Novo Arte de Escrever Novelas. Eu espero que vocês possam lê-lo. Eu acho que eu mencionei isso no vídeo anterior também, mas eu aproveito para reiterar. Como é um livro antigo, de 1887, ele está em domínio público. Vocês conseguem em PDF, basta digitar o título dele no Google. Vocês conseguem também na Amazon de graça para o Kindle, já vem formatado certinho, então é um livro acessível. Não está traduzido para o português, mas também não é uma leitura em espanhol, não é a leitura mais difícil, tá bom? Então, se você já lê espanhol, já tem esse costume, mesmo que você ainda não tenha o hábito, mas está muito interessado na literatura, nesses comentários que eu trouxe aqui, vale o esforço de baixar esse livro de graça, extremamente acessível, e lê-lo. Vale muito a pena, certo? É isso que eu queria comentar com vocês. Agradeço pela atenção, peço que curtam o vídeo, compartilhem este canal e até o próximo vídeo.